Você está lá com o seu paciente, você fez o diagnóstico de diabetes, você pediu a glicemia de jejum e HB glicada, e o paciente está lá na sua frente. Qual é o seu ponto de decisão? Você sempre vai começar com mudança de estilo de vida e com trabalho interprofissional, buscando o apoio do profissional de enfermagem, da equipe multi, da equipe com nutricionista, da equipe NASF, para construir uma mudança de estilo de vida. Isso é fundamental. Sempre o tratamento do diabetes começa com mudança de estilo de vida, mas também ele sempre tem que ser ancorado em medicações. E o que a SBD recomenda? Se o seu paciente tem uma hemoglobina glicada abaixo de 7,5, a gente sabe que, do ponto de vista do diabetes, é diabético quem tem glicemia de jejum maior ou igual a 126 e quem tem HB glicada maior ou igual a 6,5. Se o seu paciente é sabidamente diabético e ele tem um HB glicada entre 6,5 e é menor do que 7,5, qual é a melhor conduta no Brasil e no mundo? Exatamente o que o mouse está passando aqui, ó. Além da mudança de estilo de vida, monoterapia com metformin. Metformin é uma medicação barata, gratuita e tem no SUS. Quando a gente vai estudar num contexto mais global de atenção primária, é a medicação mais importante. Então, a gente tem que aprofundar um pouco a importância do metformin, que é essa droga que pode ser usada em monoterapia no paciente com diabetes, com HB glicada menor do que 7,5. Eu gosto muito dessa fotografia, porque se nós tivermos o domínio dessas medicações, eu trato um paciente diabético aqui, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. A gente pode ter um arsenal terapêutico para o diabetes que vai atuar no fígado, que vai atuar no pâncreas, né? Aqui o fígado, a gente vai revisar isso. Tem medicações que vão atuar no pâncreas, tem medicações que vão atuar fundamentalmente na musculatura, né, diminuindo a resistência vascular periférica. Tem medicações que vão atuar no intestino, na velocidade de absorção do carboidrato. Tem medicações hoje muito legais que vão atuar na reabsorção da glicose nos rins. Então, quando eu tenho esse domínio sobre as medicações, para diminuir a glicemia e diminuir a hemoglobina glicada, eu tenho um arsenal terapêutico que pode mexer com o corpo inteiro. E quando a gente vê essa fotografia, qual é a medicação que mais aparece aí? O metformin, né? Então, de fato, é a droga central do tratamento do diabetes tipo 2, fundamentalmente da pessoa com sobrepeso e obesidade. É uma medicação barata e altamente eficaz. Por quê? Vamos seguir esse algoritmozinho aqui, ó. Porque ela atua na própria musculatura, nos músculos de um modo geral, diminuindo a resistência periférica à insulina. O paciente com diabetes tipo 2, no início do diabetes tipo 2, né, ele tem hiperglicemia e, invariavelmente, ele tem hiperinsulinemia, porque o diabético tipo 2 não é uma doença autoimune, ele não tem autoanticorpos, anti-GAD, anti-insulina, ele não tem destruição das células beta-pancreáticas, né? O pâncreas dele está funcionante. Qual é o problema? Qual é a fisiopatologia? A insulina, ela tem uma dificuldade de penetrar dentro da célula, justamente porque ela compete fundamentalmente com aquela obesidade centrípeta, né? Com a obesidade que o diabético tipo 2 tem, aquela circunferência abdominal acima de 94 centímetros no homem e acima de 88 centímetros nas mulheres. Então, como você tem essa grande gênese de obesidade no mundo, né? Hoje em dia, no Brasil, 20% da nossa população é obesa e 55% da nossa população tem sobrepeso, a gente tem um problema de saúde pública. Junto ao sedentarismo, ao envelhecimento da população, a gente vai ter cada vez mais pessoas com diabetes tipo 2, é inexorável. E aí se tem o caldo de cultura da necessidade do uso do metformin, que vai fazer o quê? Na musculatura, vai diminuir essa resistência periférica à insulina provocada pela obesidade. O que é que ela vai fazer? Vai fazer com que a insulina tenha mais facilidade para entrar dentro da célula
fazendo com que eu tenha, quando a insulina atue sobre a musculatura, que a glicose que está externa possa entrar dentro da célula. Um dos mecanismos fundamentais do metformin é a diminuição da resistência periférica à insulina no músculo, fazendo com que a glicose possa penetrar dentro da célula. Outro mecanismo fundamental do metformin é a diminuição da produção de glicose, a chamada gliconeogênese hepática. Quando você dá metformin ao seu paciente, além de diminuir a resistência periférica à insulina, fazendo com que a glicose consiga entrar dentro da célula, o fígado também produz menos glicose, a chamada gliconeogênese hepática. Então, tem uma ação fundamental nesse aspecto. E ainda, ela diminui, aqui a gente está mostrando esse algoritmo, a velocidade de absorção do carboidrato. É uma droga que diminui resistência periférica de insulina, diminui produção hepática de glicose e ainda diminui a velocidade de absorção do carboidrato. Essa fotografia não mostra, mas tem pessoas que ainda falam que quando tomam metformin tem uma certa sensação de saciedade. Então ela teria um mecanismo quádruplo de controlar nossa glicemia, pela diminuição da resistência periférica na musculatura, pela diminuição da produção de glicose hepática, pela diminuição da velocidade de absorção de carboidratos e ainda por uma sensação de saciedade. Então, seria a droga perfeita. A droga perfeita para as pessoas que têm diabetes tipo 2 e que estão com sobrepeso.